Olá pessoal, boa noite. Hoje eu gostaria de compartilhar uma história de um homem que o livro dele começa ele com uma crise de fé. Você já passou por alguma crise de fé? Já passou por algum momento que você questiona Deus, dizendo: Deus, parece que a coisa que tu está fazendo não está dando certo, acho que é melhor eu começar a fazer do meu jeito, porque eu acho que vai ser melhor. É assim que começa o livro que nós vamos olhar hoje. E nós vamos sim olhar o livro todo, tá? Nós não vamos ler o livro todo. Eu vou poupar vocês disso. Embora seja um livro bem curto. Livro que foi dividido em 3 capítulos. Então dava para ler tudo, mas nós não precisamos. Fica a tarefa de casa. Hoje à noite, antes dos Gozos Fantásticos, antes de requentar o churrasquinho, dá uma lida nesse livro aí, tá? Eu acho que vai valer a pena. Livro do profeta Abacuque. Então pode ir lá na tua Bíblia, procurar o livro do profeta Abacuque. Enquanto você encontra o livro, eu vou dar para você então o panorama geral de todo esse livro. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas no início, quando a nação de Israel, que foi tirada do Egito, entrou na Terra Prometida, aí vem toda a história de Josué, vem toda a história de Juízes, está tudo narrado aí na Bíblia. Logo depois, então, ela se torna um império e começa a ser governado por reis. Então, nós temos 3 primeiros reis do reino de Israel. Então, é Saul, Davi, Salomão. Quando morre Salomão, houve uma guerra civil entre as 12 tribos. 10 tribos formaram uma nação independente, chamada de o Reino do Norte, chamada, então, Israel. E 2 tribos ficaram no sul, Benjamim e Judá, formando então a nação do sul, chamada então de Judá. Essa tinha capital em Jerusalém, a outra tinha capital depois então formada em Samaria, depois do rei Acabe. Essas 2 nações, ora eram rivais, ora eram aliadas contra os inimigos que estavam ao redor. Só que as 2 nações desobedeceram a Deus. Uma desde o princípio, o Reino do Norte, começa com o seu paganismo já desde o princípio. E Deus usa um povo chamado o Império Assírio, você deve ter estudado isso aí em história, e ele domina esse Reino do Norte e termina com ele. Então, o Reino do Sul durou mais ou menos cerca de 120 anos ainda independente, aguentando a pressão do Império Assírio, e depois então ele só foi entregue nas mãos do Império Babilônico. É bem no meio dessa história que nós encontramos então o livro do profeta Abacuque. Abacuque está falando em um período em que já faz mais ou menos 100 anos em que o Reino do Norte foi destruído pela Assíria e está um pouquinho antes da Babilônia invadir o Reino do Sul, do qual ele faz parte. Então, para você ficar ali conectado, ele mora nesse Reino do Sul, o Reino do Norte já não existe mais, e ele então vai levantar um questionamento a respeito de Deus. E o seu questionamento, basicamente, está ali no versículo 1 do capítulo 1. Se você quiser dar uma olhada rápida, pode olhar ali. Ele começa dizendo assim: Deus, por que é que tu demoras tanto para julgar a iniquidade do meu povo? Por que tu permite que os meus olhos vejam as coisas erradas que as pessoas têm feito? Por que tu permites que eu me torne uma pessoa cada vez mais santa? E quando ele fala santo, ele não está falando que ele é melhor que os outros. Significa que ele tenta se separar para agradar a Deus. Mas o que ele vê é que, na verdade, tudo que está progredindo na nação dele é só a mentira, a justiça sendo suprimida e aqueles que mais mentem e oprimem a justiça são os mais afortunados. Parece que ele está no Brasil de 2019, né? Tudo que eu vejo na minha frente é o seguinte: eu quero fazer a coisa certa, mas o que eu vejo é que os maus progridem. Os maus dominam, os maus suprimem a justiça e o povo está sendo sobrecarregado por essa gente. Então ele levanta um clamor para Deus dizendo: Deus, eu não estou entendendo. Tu és um Deus santo e o que eu vejo prevalecer sobre a terra é a maldade. Tem alguma coisa errada aí. Por acaso você já ouviu alguém questionar dizendo assim: não pode existir Deus? Porque se existisse um Deus bom,
obviamente nós não teríamos tanta maldade pela terra. Então esse é o bom argumento para o cara dizer, não existe um Deus bom. Porque se existisse um Deus bom e todo-poderoso, ele vai julgar e não permitir que o mal aconteça sobre a terra. Isso, um filósofo grego chamado Epícoro já tinha lançado essa ideia. A gente acha que é de hoje, mas ela é muito antiga. Pessoas dizendo que já que há um Deus bom e soberano, não pode haver coisas más sobre a terra. Esse é o argumento delas. É como aquele cara que ele foi no barbeiro, foi lá no Predebon, né? E aí ele estava ali, o Predebon estava, né? Não, ele estava cortando o cabelo, lendo a Bíblia, e o barbeiro chega para ele e diz assim, cara, eu não acredito em Deus. Aí o cliente diz, sério? Por que tu não acredita em Deus? Olha quanta maldade há no mundo. Se existisse um Deus bom, não podia existir tanta maldade no mundo. Ele pega, fecha a Bíblia dele, fica quietinho e sai. Dali a pouco ele pega o primeiro mendigo que ele encontra na rua, barbudo, cabelo todo desgrenhado, bate na porta do salão. Não existe barbeiro nessa cidade. Como não? E eu sou o quê? Acabo de encontrar esse cara aqui todo despenteado, barba mal feita, então não pode ter barbeiro. Ele diz, não, tem barbeiro. O problema é que essas pessoas não vêm até o meu salão para que eu as ajude. Ele diz, pois é. O problema do mal do mundo é que as pessoas não vão até Deus para resolver as suas questões. Então, o que Abacuque vai reconhecer é que o mal, ele acontece porque pessoas são más. E na sua maldade, e na sua arrogância, e na sua forma de resolver as coisas, não vai na direção de Deus. Então Abacuque está bravo com Deus, dizendo assim, pô Deus, tu não vai fazer nada. E o interessante é que Deus estava em silêncio, ele diz, eu ergo o clamor e tu não responde. Só que aí, ali pelo versículo 12 do capítulo 1, Deus vai abrir a boca e vai dizer para ele, Abacuque, Abacuque, meu querido, eu não estou alheio ao mal. Na verdade, eu vou trazer juízo sobre a nação de Judá. Vou resolver o problema deles com a maldade. Já preparei um povo chamado povo da Babilônia. Eles são um povo muito militarmente perspicaz. Eles vão dominar sobre o povo, seus cavalos são rápidos que nem o leopardo. Vocês não vão conseguir escapar. Essa nação vai vir e vai devastar Judá. Aí ele vai entrar num conflito maior ainda, porque às vezes as palavras de Deus elas são mais perturbadoras do que quando ele fica em silêncio. Porque tudo que ele estava esperando talvez de Deus é Deus dizer, não meu querido, fica tranquilo, eu vou fazer tudo bem certinho. E Deus diz, não, a coisa vai piorar ainda. Eu vou julgar o mal de Judá usando os babilônicos. Eles é que vão vir e vão dominar sobre essa nação. E não vão deixar nada muito inteiro, não. Aí ele vai lançar uma outra pergunta para Deus, dizendo, Deus, espera aí só um minutinho. Então tu está me dizendo que tu vai usar uma nação suja para limpar a tua nação? Agora que eu não entendo mais nada. Antes eu questionava que tu estava ali sem fazer nada diante da maldade do mundo, mas agora tu está me dizendo que tu vai usar água suja para lavar teu povo? Porque os babilônicos são água suja. Tu mesmo está dizendo, é um povo perverso, um povo mau, um povo que toma o que não é seu, um povo que domina as nações, um povo que mata os jovens, um povo que destrói os velhos. É assim que tu vai limpar a nação? Não estou entendendo teu negócio, não. Aí ele termina o capítulo 1 dizendo, vou me colocar na torre de vigia para entender tudo isso que tu estás falando. Aí o capítulo 2 começa, Deus então respondendo para Abacuque, a partir do versículo 2, dizendo, não, só um minutinho, eu não te chamei para ficar ali parado vendo o que eu vou fazer. Tu vai escrever em letras garrafais o que eu vou te dizer. Eu não estou alheio ao mal, mas eu tenho um plano. Quem é Deus aqui na jogada, você ou eu? Ah, eu? Então eu tenho um plano. O meu plano, ele demora um tempo que eu planejei para acontecer. Mas escreve aí então, porque se porventura você achar que eu estou demorando em fazer, fique o registro eterno de que um dia vou julgar. Vou julgar os babilônicos que estão dominando a nação de Judá, mas um dia eu vou julgar toda a maldade que vai haver sobre o mundo todo. Mas anota aí, porque como vai demorar muito tempo, vai ter gente achando que eu não estou agindo. Mas pode escrever que vai chegar o dia em que eu vou julgar todas as coisas sobre a terra. Por meio desse debate entre Abacuque e Deus, capítulo 1 e capítulo 2,
nós chegamos no capítulo que eu quero que nós olhemos. Porque para mim é o capítulo mais interessante do livro como um todo. Não que os outros não sejam. Mas aqui nós vamos ter um pouquinho do que a Mirella nos levou a cantar um pouquinho. De que nossa relação com Deus não está nas circunstâncias que nos rodeiam, mas está simplesmente no depósito de fé de um coração verdadeiro, que coloca a fé nesse Deus que é soberano sobre toda a terra. Então agora eu te convido a abrir a tua Bíblia no capítulo 3 de Abacuque. Sabendo todo esse pano de fundo, nós vamos ler então o capítulo 3, ok? Diz assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. O Deus veio de Temã, o Santo veio do Monte Parã. A sua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Os raios lampejavam em sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Os montes antigos se desmancharam. Colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Eu vi a aflição de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas em Midian. Era com os rios que estava irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que tua fúria transbordou quando cavalgaste com teus cavalos e com teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pedistes muitas flechas, fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira, andaste a passos largos por toda a terra. Com indignação, pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as tuas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça. Com os teus guerreiros saíram com um furacão para nos espalhar, com um maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo se estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Isso mesmo. Capítulo 3 virou um salmo. Ele mandou fazer uma música com esse capítulo 3, para que ele aguardasse e fizesse o povo dele também aguardar, sabendo que as coisas podiam ficar horríveis ao seu redor, mas eles ainda assim tinham um Deus em quem confiar. É um livro que começa com um homem numa crise profunda de fé, questionando primeiro a ação de Deus e depois questionando o método pelo qual Deus age. Mas termina com uma oração de entrega, como ele começa no versículo 1, e essa oração de entrega transformada em uma música, como ele termina o capítulo 3. Eu não sei se você já questionou Deus. Eu não sei se você costuma questionar Deus. Eu não sei se você questiona os métodos de Deus. Mas eu vou te dizer que é um bom início para que a nossa fé seja depurada. A Bíblia
nos mostra vários homens que questionaram Deus, questionaram os métodos de Deus e terminaram suas vidas glorificando esse Deus. Você obviamente deve lembrar de Jó, você obviamente deve lembrar de outros personagens bíblicos que começam questionando Deus e terminam suas vidas louvando. Abacuque é um deles. Está numa crise de fé hoje? Tudo bem. É o primeiro passo para nós termos uma fé forte amanhã. Quero te mostrar, por meio desse capítulo 3, então, como é que nós saímos da crise pessoal até a exultação total a Deus. Como é que a gente começa num vale pessoal escuro, como fala o Salmo 23, ainda que eu ande por um vale de sombras e morte, a tua mão e o teu cajado me conduzem. E por isso o Salmo 23 começa dizendo, o Senhor é meu pastor. E durante o pastoreio desse Senhor, que é pastor, nós passamos por vales de morte e sombra, e ao mesmo tempo também pastamos em verdejantes pastos. Como é que então funciona esse negócio? Um livro que começa com dúvida e termina com uma completa expressão de fé num Deus que é soberano. Porque é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ter uma confiança tamanha em Deus, para chegar a ponto de dizer como Abacuque, ainda que todas as fontes de riqueza ao meu redor não produzam nada, eu ainda assim vou confiar em Ti. Porque quando ele fala lá, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, uva nas videiras a gente até sabe daqui da serra, né? Falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, ovelhas nos currais, bois nos estábulos, ainda assim eu quero reconhecer e eu quero exultar no Senhor. Será que nós temos uma fé assim? Será que a nossa fé é suficiente assim? Porque quando ele fala simplesmente não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, ele está simplesmente dizendo, e também as oliveiras não produzindo, ele está dizendo assim, as principais fontes econômicas da minha nação vão ser tomadas quando o exército babilônico chegar aqui e atropelar com seus cavalos tudo isso. Vinho não vai mais ter, uva também não. Oliveira para eles era muito mais do que aquela azeitona que tu vai comprar no mercado. Eles tiravam uma coisa muito preciosa da azeitona, chamada óleo. Vocês, claro, a gente conhece, né? O azeite, por isso vem o nome azeitona. Você não pode chamar de azeite o óleo de soja, tá? Porque não é azeite. Azeite é só da azeitona, mas a gente chama de azeite o óleo de soja, né? Mas para eles era combustível. Para eles a iluminação das suas casas era feita com o óleo das lâmpadas. Então para eles significava passar noites às escuras. Não só não temperar a sua salada. Para eles significava não ter como comercializar o vinho, a uva e o figo. Significava não ter o que comer porque não há ovelhas e bois nos currais. Significava não ter nada para sobreviver. E esse cara ainda fala, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É uma fé cuja razão foi dominada e acima da emoção, esse Abacuque agora consegue enxergar Deus com a sua razão. Ele não está mais conectado às emoções do que ele pode ter, do que ele pode ganhar. Ele está dizendo, Deus pode zerar minha poupança, Deus pode deixar minha conta no negativo, Deus pode amanhã levar o meu carro embora, Deus pode desabar o meu apartamento. Ainda assim, eu exultarei em Ti e me alegrarei única e exclusivamente em Ti. Isso significa esse capítulo 3. Então vamos lá, eu chamo esse capítulo 3 então de um avivamento pessoal. Abacuque agora então ele se entrega nas mãos de Deus e o versículo 2 é a chave para entendermos todo o resto do capítulo. E eu quero ler com vocês de novo. Ele fala, Senhor, eu ouvi falar da Tua fama. Eu tremo diante dos Teus atos. Senhor, eu peço uma coisa. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Se você tem a versão revista atualizada, alguém tem a revista atualizada aqui? Todo mundo tem a NVI?
Opa, que legal. Ou NTLH. A revista atualizada diz, reaviva em nós a tua obra. Reaviva. Faz de novo isso para que a gente possa olhar para ti. Mas ao mesmo tempo que fazes conhecidas essas obras em nós, lembra na tua ira da tua misericórdia. Primeira coisa, o avivamento só é possível quando nós paramos de questionar Deus, como ele fez no capítulo 1 e 2, paramos de questionar os métodos de Deus, como ele fez no capítulo 1 e 2, porque os nossos questionamentos partem da nossa mente limitada. E ele para então para dizer, Deus, a única coisa que eu posso pedir para ti é clamar pela tua misericórdia, porque eu não tenho nada para te oferecer de bom. Esse cara aqui, ele reconheceu que não é sendo bonzinho que nós somos alcançados por Deus. Ele diz, Deus, não tem nada que eu possa fazer. Não tem nenhuma procissão que eu possa fazer daqui até uma estátua para algum lugar por aí. Não tem nenhuma caminhada mística pessoal que eu possa sair daqui para fazer. Não existe nenhuma palavra que eu possa dizer e não existe nenhum ato em minha vida que pode comprar a tua ação sobre minha vida. A única coisa que eu posso clamar para ti, Senhor, é que quando tu tiveres que agir com tua ira, tenha de mim misericórdia. Não há nada que eu possa fazer para ser aceito diante de ti. Então Abacuque compreendeu que o nosso destino está nas mãos do poderoso Deus e não nas mãos do acaso. Ele reconhece que a Babilônia é um povo poderoso, mas ele ficou sabendo que a Babilônia não está dominando a nação dele porque é forte e poderosa. Ela só está vindo porque Deus chamou ela para vir. A Babilônia não está dominando Judá porque ela é a superpoderosa governante do mundo. Ela só está conseguindo chegar ali porque Deus disse, depura, pega esse meu povo aí, eu vou te usar como instrumento para limpar a maldade desse meu povo. Seria como hoje, por exemplo, Deus dizer assim, eu vou curar toda a falcatrua que existe no Brasil. E aí a gente vai dizer, uau, que legal, é isso que eu quero. Eu vou usar a Argentina, ela vai invadir o Brasil, vai destruir o Brasil. Vai acabar com essa imoralidade que hoje acontece no Brasil. Como é que a gente ficaria? Não, Deus, não, usa o Uruguai, pelo amor. Mas a Argentina, aqueles caras, tu vai usar eles para limpar a gente, não tem como, eles são mais sujos que nós. Esse é o questionamento dele. E Deus disse, não, vou usar a Argentina. E quem vai vir na frente bandeirando tudo é o Maradona. Vai vir na frente dizendo, agora eu domino o Brasil. Nós íamos ficar muito chateados. Mas ele está dizendo o seguinte, a Babilônia não vem por sua própria força. A Babilônia vem porque Deus está trazendo ela sobre nós. Então, Deus, meu destino não está nas mãos do acaso. Sabe como é que começa a crise de fé? Quando nós paramos de olhar para a soberania de Deus e nós paramos para olhar as coisas ao nosso redor. E eu vejo que o Brasil não está conseguindo sair da crise. A indústria não está progredindo. Eu não sei como é que está aqui em Bento, eu sei como é que está em Caxias. Caxias está todo mundo reclamando. Não estamos conseguindo fazer a coisa começar a aquecer. Não estamos fazendo tudo como poderia ser pensado. Pensamos que, olha onde é que nós depositamos a fé, nesse novo governo, quando assumisse as coisas iam começar a mudar, e já estamos aí entrando no segundo semestre e não aqueceu a economia caxiense. O que eu vejo são comércios fechando, o que eu vejo são empresas demitindo e chegando a um número mínimo para conseguir sobreviver. Falei com um casal de comerciários domingo passado, Simone e eu almoçamos com eles e eles disseram demitir todos os funcionários. Ficou eu, minha irmã, meu filho e minha filha na loja. É o que a gente consegue. E aí a gente vai se ajudando. Uma hora um recebe, outra hora outro recebe para a gente conseguir sobreviver. Nossa crise de fé começa quando a gente começa a olhar o dólar e saber se o dólar vai subir ou se vai descer e o que nós vamos fazer com o dólar. Nossa crise de fé começa quando a gente começa a olhar para a Bolsa de Valores e começa a dizer, podia agora dar um boom e a gente podia começar a progredir, só que não consegue. Nossa crise de fé começa quando o nosso vizinho começa a morrer na frente da nossa casa porque foi assaltado. Como já aconteceu esse ano 2 vezes na rua da minha casa. Morreram 3 pessoas na rua da minha casa. Não fui eu que matei nenhuma delas.
Mas isso mostra que é perigoso sair da porta da minha casa e levar o lixo até a outra esquina, porque você não sabe se vai entrar de novo no portão da tua casa. E eu começo a achar que Deus não é assim tão soberano. E aí eu vou comprar uma cerca mais alta, um 38, uma 9mm, uma 380, né? Uma espingardinha, aquela... Agora tem a nova Nitro 6, né? Que mata até porco e gado. Vou usar, tá liberado. Por quê? Porque aí eu consigo me defender. Não é Deus que defende. Quando começa a surgir um monte de coisa ao meu redor, meu sogro começa a ficar ruim, minha sogra começa a ficar ruim, minha sogra recebe o diagnóstico de um tratamento que vai custar 30 mil reais, e eu penso, bom, já sei, o que eu vou fazer? Vou me vender como escravo, eu consigo fazer o tratamento dela. Ou eu uso o 38 que eu comprei e dou um jeito na minha sogra, né? Eu tô ainda pensando, tô orando qual das duas possibilidades serão possíveis. Tô mais inclinado para a segunda, vou dar um jeito nela. Mas nós não temos dinheiro, e aí? Deus tem que ser soberano nesse negócio. Nossas crises de fé começam quando a gente para de olhar para Deus e começa a olhar para tudo que está acontecendo ao nosso redor e começa a ver que a coisa está feia. Foi o que Abacuque fez. Deus, até quando vai me deixar ver toda essa miséria? Até quando vai me deixar ver toda essa injustiça diante dos meus olhos? E tu ali no céu, olhando para cá, fazendo sinal de positivo sem fazer nada? Às vezes essa é a pergunta que eu faço para Deus. Nós deixamos de olhar para Deus e as circunstâncias começam a tomar conta da nossa vida. Mas Abacuque, no versículo 2 do capítulo 3, ele reconhece que o ímpio exaltado hoje sofrerá uma queda surpreendente amanhã. Quando é o amanhã? O amanhã é quando Deus quiser que seja. Lembra que ele mandou Abacuque escrever com letras garrafais no início do capítulo 2? Escreve aí, vai demorar, tu vai achar que eu estou demorando, mas escreve aí porque eu vou fazer acontecer. Mas é no meu tempo. Então tudo que progride hoje, se progride de maneira ímpia, se progride na mão de pessoas ímpias, pode escrever, vai sofrer uma queda amanhã. Como é que Abacuque então se tranquilizou para começar o capítulo 3 dizendo, Senhor, realiza de novo a tua obra? Ele ouviu a palavra de Deus. Quando acontece alguma coisa difícil, quando você está no meio de alguma dificuldade, seja na tua família, seja no teu lugar de trabalho, seja nas circunstâncias econômicas do país onde você vive, aonde que você vai buscar consolo? Ah, já sei, vamos sair daqui, vamos para a Argentina, lá está melhor. Não está tão melhor assim lá. Mas em alguns países deve estar bem melhor. Ah, então a opção é, vamos embora daqui. Não sei, Abacuque não saiu de Judá. Ele apenas ficou para confiar em Deus. Mas o que fez ele confiar em Deus? Olhar a palavra de Deus. Ele ouvir da boca do próprio Deus, eu estou no comando. E Deus deixou a sua palavra para nós. Nós podemos ler daqui de Gênesis a Apocalipse que Ele está no comando. Então tudo que deve consolar nossa vida é ouvir a palavra de Deus. E aí ele vai começar o versículo 1 dizendo oração do profeta Abacuque. Oração é a consequência única de quando nós ouvimos Deus falar e colocamos nossa confiança nele. Porque tudo que sobra para nós então é reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer a nossa limitação, dobrar os joelhos e dizer, Senhor, faz aí porque eu não consigo aqui. Por isso, esse capítulo 3 começa com uma oração do profeta Abacuque. Mais do que isso, ele bota ali uma confissão. Oração é a consequência natural de quem confia em Deus. Joelhos dobrados. Quanto tempo nós temos passado em oração? Quanto tempo nós temos dobrado nosso joelho e entregue todas as circunstâncias da nossa vida, todas as pessoas ao nosso redor, para esse Deus Todo-Poderoso? Porque se nós oramos pouco, significa que confiamos pouco em Deus. Significa que confiamos muito pouco em Deus. Porque oração é o único depósito que nós fazemos na confiança do que Ele vai fazer. Quando nossa ênfase, quando a ênfase da nossa vida for a palavra de Deus e for a oração, aí sim nós vamos ter a nossa vida transformada. Esse é o capítulo 2. Ele fez um avivamento. E agora então eu quero puxar 3 características de um avivamento pessoal que Abacuque teve por meio desse capítulo 2, e o primeiro deles é humilhação pessoal. Quando eu deixo de questionar Deus, eu deixo de questionar Deus e digo, Deus, eu não sou capaz de nada, estou nas tuas mãos. Segundo, versículo 2, a primeira parte, tremo diante dos teus atos, reverência, temor diante de Deus. Temor, ele toma conta de toda a nossa vida.
Foi assim com Isaías, foi assim com Moisés, foi assim com João. Nós vamos passar a temer Deus, porque nós sabemos o quanto Ele é poderoso. E depois do versículo B, na parte B do versículo 2, faze conhecida em nosso tempo e em tua ira lembra-te da tua misericórdia. Senhor, a tua glória cobriu os céus. Adoração, humilhação, reverência, adoração. Agora então, eu quero que Deus se revele de forma gloriosa, porque Ele é a única coisa que pode nos levar. Então, quando eu falo de avivamento pessoal ele não tem a ver com a agenda de homens. Às vezes tu vai para uma igreja por aí e você vai ver lá uma placa dizendo: hoje, grande noite do avivamento. Quem que programou essa noite do avivamento? Avivamento não acontece por agendamento humano. Avivamento acontece quando corações quebrantados depositam sua confiança em Deus. Só vai haver avivamento na noite, naquela comunidade, se pessoas de coração quebrantado forem lá e depositarem a confiança diante de Deus. Porque senão é só papo furado de homens tentando atrair pessoas para suas comunidades. É um engano, é um engodo. Também o avivamento, então, ele não é ajuntamento de pessoas. Puxa, houve um avivamento agora em Bento Gonçalves, enchemos o estádio da montanha. Avivamento aqui de Abacuque foi só com um homem no seu quarto, dizendo para Deus: Deus, faz de novo o que tu sempre fez, e o que eu quero ver é a tua glória. Avivamento não tem a ver com um monte de gente fazendo barulho em estádio. Senão, o Beira-Rio e a Arena teriam avivamentos pelo menos uma vez por semana, né? Que seus times jogam lá, né? Mas avivamento não tem a ver com quantidade de pessoa. Tem a ver com um coração só sendo transformado. Isso é avivamento. Avivamento, ele não tem a ver com emoção. Ele tem a ver com a razão de um homem quando reconhece: Deus, não importa as circunstâncias ao meu redor, eu vou continuar confiando no que tu fazes. Então não é emotivo, é racional. O avivamento, ele é uma conversão do coração. Quando o meu coração se entrega diante de Deus, dizendo: Deus, faz o que tu tem que fazer. O avivamento também tem a ver com o reconhecimento do meu pecado e clamar por misericórdia, como ele fez aqui, na tua ira. Lembra da tua misericórdia, por quê? Porque eu sei que sou pecador. Diante de Deus ninguém pode chegar de forma arrogante e dizer: Deus, fiz tudo certo, dá licença, abre a porta que eu vou entrar agora para ser aplaudido no céu. Ele começa dizendo: Deus, sei que não posso muita coisa, então por favor, tenha misericórdia de mim. Avivamento pessoal também tem a ver com orar, não por livramento. E aqui é chocante. Ele não diz: tá bom, Deus, agora eu entendi, vamos fazer o seguinte, cancela a Babilônia. Cancela a Babilônia, que agora eu vou ali em Jerusalém e vou dizer assim: gente, nós precisamos nos converter. Então, Deus, cancela a Babilônia, porque agora eu vou fazer um trabalho bem legal para que esse povo passe a te conhecer melhor. Ele disse: Deus, não, continua teu plano. Eu só quero olhar e ver o que esse teu plano vai fazer. Eu sei que nós não vamos ter o que comer. Eu sei que a situação econômica vai ficar horrível. Mas eu vou continuar confiando nisso que tu vai fazer. Então eu não peço para que a Babilônia não venha. Eu peço que a Babilônia venha. Mas o que eu peço é que eu continue debaixo da tua misericórdia quando eles vierem. Avivamento, então, tem a ver com corrigir os desvios pessoais. Ele diz: Deus, então, eu agora quero viver uma vida de temor diante de ti. Eu quero colocar a tua palavra como eixo central da minha vida. E avivamento, então, na nossa vida hoje tem a ver com colocar o eixo da nossa vida em Deus, na cruz e não no eu. Deus e a cruz são mais importantes do que o eu. E a falta de avivamento é uma vida pautada pelo eu, aonde algumas pessoas vão tentar buscar Deus por aquilo que Ele dá. Ah, por que tu vai na igreja? Ah, porque eu vou ficar rico, porque eu vou ganhar alguma coisa, porque eu vou lucrar. Ou aquelas pessoas que vão buscar a bênção, mas não estão nem aí para aquele que abençoa. Aquela pessoa que ela quer ser influente na sociedade, mas ela não quer ser influente no corpo de Cristo. Ela está mais preocupada em ser influente, conhecer o prefeito, o vereador, o governador, o presidente, do que fazer discipulado e ensinar Jesus para alguém mais novo que ela na sua igreja. Tem a ver com pessoas querendo ter poder econômico lá fora, poupanças fortes e grandes, mas não querendo ter poder espiritual. Não mais buscando Deus por quem Ele é, mas porque o mundo vai se dobrar quando elas tiverem bastante grana. E também é para pessoas que precisam, e que sabem que precisam, transformar o seu caráter. Esse é o versículo 2.
Depois de tudo isso que eu falei, eu quero ler de novo ele com você. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas no nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Tudo que vai vir agora depois, no capítulo 3 de Abacuque, é consequência dessa conversão pessoal, desse avivamento pessoal do capítulo 2. Porque ele começa então falando assim, Deus vem de Temã, o santo vem de Parã. O que é isso, Temã e Parã? Justamente o caminho pelo qual o povo passou para receber a lei de Moisés. Ele está dizendo, Deus, agora eu entendo toda a tua história e tu começou a tua história conosco, livrando-nos das mãos dos egípcios e entregando para nós a tua lei. Eu sei que tu é esse Deus. Eu sei que tu és santo e glorioso no capítulo 4, porque o seu esplendor era como a luz do sol. No versículo 5 ele fala, diante de ti vinham pragas. O que foram essas pragas? As pragas do Egito que ele mostrou para que o Egito se dobrasse diante do seu poder e liberasse o povo de Israel diante dele. Deus com as 10 pragas humilhou todos os deuses egípcios e com o último, o próprio faraó que se dizia o Deus aqui na terra. Ele diz, Deus, eu sei que ninguém pode ficar diante de ti. No versículo 6 e 7 ele fala, eu sei que tu controla com poder toda a natureza e também as nações. Por quê? Porque a terra diante de ti treme, os montes se desmancham. E eu vi as pessoas nas tendas de Cuxã tremendo, e as cortinas nas tendas de Midian. Deus, tu é muito poderoso. Versículo 8, 9, 10 e 11. Ele fala, Deus, o universo todo se ajoelha diante de ti. Por quê? Porque tu colocou rios para fender a terra. Você criou todas as coisas. E a terra não é grande o suficiente para te conter. O sol e a lua param diante de ti. Com a ira, anda com teus passos largos e pisoteia as nações. Deus, tu é muito poderoso. Versículo 12 a 15, ele fala, a história toda está em tuas mãos. E inclusive, quando tu disciplina o ímpio e salva teu povo, a história toda está nas tuas mãos. A Índia, a China, os Estados Unidos, a Rússia, quem vai ser o próximo grande governo mundial? Não sei. Eu já estudei história. Eu sei que o Egito já foi, a Medo-Persa já foi, a Babilônia já foi, os gregos já foram, o Império Romano já foi, a Inglaterra já foi, Portugal e Espanha já foram, a Áustria já foi, o Império Turco-Otomano já foi. E hoje, o que eu digo é, Deus permanece sendo Deus. E nenhuma dessas nações que eu citei continuam na glória que já tiveram no passado. São só meras sombras do que já foram. Meras sombras. Impérios passam, mas Deus e sua palavra permanecem para sempre. Então eu não tenho que ter medo do próximo império que vai vir por aí dominando o mundo. Tudo que eu tenho que ficar é de olho na ação de Deus, na história, porque essas nações só dominam e não dominam mais, porque Deus age com força poderosa sobre ela. Então quando ele começa o capítulo 3, versículo 1 e 2, num avivamento, do versículo 3 ao versículo 15, fazendo um breve histórico do que Deus já fez na terra, nós chegamos ao final do capítulo 3, versículos 16 a 19, com o único resultado possível de quem conhece a Deus, de quem ouve a palavra de Deus e de quem tem a sua razão tomada pela mente de Deus, que é expressar uma fé inabalável. Um livro que começou com um homem simples questionando a Deus, em que Deus disse, não estou alheio ao mal, vou julgar. Mas Senhor, vai usar métodos sujos para julgar o mal? Deus disse, sim, eu sou o Senhor das nações, mas vai e escreve aí, um dia julgarei todo o mal que já passou sobre toda a terra. Mas vai demorar, vocês vão achar que eu estou demorando, mas escreva aí, porque fique um sinal perpétuo de que eu vou fazer o que eu estou dizendo que eu vou fazer. Tá bom, Deus? Então, o que me resta é fazer uma oração de entrega da minha própria vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, de lembrar que Tu já foi um grande Deus por toda a história,
E é por isso que nós temos a Bíblia. Quando a nossa fé abala hoje, nós podemos confiar no que Deus fez ontem. E é por isso que nós temos Apocalipse. Confiamos no que Deus vai fazer amanhã e na certeza da vitória que Ele nos dá. E aí então a nossa vida pode terminar assim. Ouvi isso, o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo, servo com C, não servo com S, servo daqueles animais, se você tem a Almeida, está a corça, isso, é o veado que subia os montes na Palestina, como o cabrito montês, poderia ser uma outra tradução. Pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Esse é o resultado de um homem que começa brigando com Deus, mas no final, ao ouvir Deus, ao entender quem Deus é, ao descobrir a grandeza do Deus que ele serve, tranquiliza seu coração, além das circunstâncias que estão ao seu redor. Não sei como é que está o teu coração hoje. Não sei como é que foi, como você estava quando você passou por aquela porta ali. Não sei se teu coração está pesado. Não sei se teu coração está angustiado. Não sei se o teu coração está machucado. Eu não sei todas as circunstâncias da tua vida, mas se elas são parecidas com as da minha, provavelmente você está passando por circunstâncias que talvez você diga, é grande demais para mim. Talvez você esteja passando por circunstâncias dizendo, eu não consigo ir além, vou jogar tudo para cima, vou jogar tudo no chão. Não sei como é que anda a tua relação com teus filhos, com teu esposo, com tua esposa, com os teus pais. Não sei como anda o teu ambiente de trabalho. Não sei quais preocupações têm tomado o tempo do teu sono e o tempo da tua vida. Mas eu quero te encorajar a confiar no mesmo Deus que Abacuque confiou. A olhar para o mesmo Deus que Abacuque olhou. A escutar a palavra do mesmo Deus de quem Abacuque escutou. Porque essa mensagem, quando Deus disse para ele no início do capítulo 2, grava, Deus queria falar ela para mim e para você. Deus queria que essa mensagem trouxesse conforto para o meu coração e para o teu coração em qualquer circunstância que nós vivamos. Abacuque estava em risco de uma nação ímpia tomar a sua nação, acabar com todo o seu alimento. E ele está dizendo, vou confiar em Deus. Nós hoje temos circunstâncias diferentes, mas o mesmo Deus. Nós podemos clamar ao mesmo Deus e, principalmente, podemos confiar no mesmo Deus de Abacuque. Nós podemos ter o mesmo avivamento pessoal que Abacuque teve no tempo dele. Então eu quero te convidar nesse momento a baixar a sua cabeça e a lembrar nisso tudo. E agora fica legal aquele teminha que eu dei para você. Ao chegar em casa, vai ler todo esse livro. Vai ver tudo que angustiava o coração desse homem. Para quando chegar no final dele, talvez as nossas palavras sejam as mesmas dele. Senhor Deus, nós somos gratos. Primeiro pela Bíblia, que é a tua palavra viva, que permaneceu da época de Abacuque até hoje, que falou ao coração de Abacuque, mas também fala ao nosso coração hoje. É a mesma palavra, porque é o mesmo Deus eterno. E hoje, Pai, a Babilônia não ameaça mais ninguém, mas muitas coisas tomam o lugar da Babilônia na nossa mente, tomam o lugar da Babilônia sobre nossas vidas. E essas coisas têm o poder de devastar nossa vida, tanto quanto foi poderosa a Babilônia no tempo de Abacuque. Mas acima de tudo, nós queremos reconhecer aqui que o mesmo Deus que trouxe conforto ao coração de Abacuque é o mesmo Deus que fala hoje ao nosso coração. E tudo o que precisamos para encontrar a paz é depositar a confiança nesse mesmo Deus. Porque tu sobraste
Abacuque faleceu. A Babilônia ruiu. A única coisa que nos conecta a Abacuque hoje é que o mesmo Deus falou por meio dele aos nossos corações. Porque tu és o Deus eterno. Então ajuda-nos, Pai, a te encontrar no meio das confusões, das dificuldades. A confiar em ti e a saber que nós não vivemos de circunstâncias, mas vivemos de fé. Porque pela primeira vez que nós escutamos, no capítulo 2, versículo 4, quando Abacuque fala, o justo viverá pela fé. Então faz-nos viver de fé. Fé em ti. Faz-nos viver de fé, fé na tua palavra. Faz-nos viver de fé. Fé que tu tens um caminho soberano. Faz-nos viver em fé. Fé de que a nossa vida está em segurança quando entregue nas tuas mãos. Pai, tu é o único lugar que nós encontramos descanso. Tu és o único lugar em que encontramos misericórdia. Tu és o único que pode confortar a nossa alma magoada, doída, aflita, só em ti. Então, Deus, que nós possamos olhar para ti como Abacuque olhou. É esse o meu desejo para cada um de nós hoje aqui. Em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém.